Certo? Pode iniciar. Boa noite, pessoal. Hoje vamos falar um tema desconhecido no Brasil ainda. Somos os pioneiros nessa área e é um tema pouco explorado, não só no Brasil, como em todo o planeta. Então, eu fiz um compilado sobre a medicina germânica, nova medicina germânica, junto com o meu trabalho, e ficou uma coisa bem legal. Primeira vez que vocês estão ouvindo falar em avaliação nosológica, com certeza vão aprender muita coisa e vamos voltar um pouquinho no tempo. Como diz o GPT, não é voltar no tempo, é você atualizar o que está ficando esquecido. Que muitas coisas se percebem que realmente a gente está esquecendo, porque está dando espaço mais aos equipamentos e estamos deixando de aprender o básico. Não digo que vamos começar hoje no ginásio ou na escola primária, mas vamos voltar um pouco ao passado. Bom, vamos falar então sobre avaliação nosológica. Vocês vão achar que essa aula vai ser comprida, mas vamos chamar de live, mais bonita. Agora não é mais bonito chamar de live do que de aula, né? Vocês vão achar essa live comprida, imaginem o curso, né? Mas é muita coisa para estudar. Mas o que é avaliação nosológica? Consiste na interpretação de sinais e alterações da expressão ideal do corpo e seus anexos corporais através de fisiognomonia, ou seja, a leitura da face, propriocepção e expressão corporal, alterações comportamentais aparentes, alterações morfológicas e informacionais, como a língua, as unhas e a pele. Esses dias atrás perguntei se lembravam que antes os médicos usavam uma paletinha do tipo daquela de picolé, né, para baixar a língua, né? E para ler a língua. Hoje, conhece algum médico desses novos que faça? Ninguém mais faz. Hoje você se senta de um lado da mesa e ele do outro lado. Faz todas as perguntas que precisa, às vezes ele levanta, faz uma auscultação do tórax, do peito, e continua te fazendo perguntas. Ele senta novamente e diz, eu vou precisar de uns exames aqui, te dá toda a relação dos exames que você vai fazer. E marca uma nova consulta. Aí você volta da consulta com aquele catatal de exames, né? Aí ele apenas confirma, às vezes, o que ele suspeitava, ou ele faz o diagnóstico através daqueles exames que ele não fez. Então, nós vamos aprender hoje uma técnica. Não digo tudo que precisamos saber hoje, mas vamos falar um pouco sobre a avaliação nosológica, sobre a emoção e sintonia, né, entre o sofrimento emocional e a manifestação física. Muitas vezes, o que nós manifestamos é oriundo do que pensamos ou que sentimos. E, às vezes, vamos modificando o nosso rosto, nosso corpo, através desses pensamentos e, principalmente, os sentimentos. E depois fica fácil estudar as pessoas quando elas entram no nosso consultório, né? A gente vê o formato do rosto, o que mudou? Aquele rosto nunca foi assim, aquela forma de caminhar nunca foi assim, aquela forma de sentar também nunca foi assim, aquelas doenças que ele leva para você também nunca existiram, estão começando a existir hoje. E muitas pessoas procuram o profissional porque já passaram por vários profissionais e não encontraram a resposta dos seus questionamentos, de seus problemas físicos, muitas vezes alimentados pelos problemas emocionais. O curso de avaliação nosológica, veja só, o que abrange. Por isso, eu digo, aqui nós estamos fazendo uma introdução.
A avaliação nossológica abrange a neurolinguística. Já vou falar um pouquinho sobre a neurolinguística, por isso diz neurolinguística aplicada, tá? Para não confundir com outra que já vamos falar em seguida. Fisionomonia caracterial, né? Agora, muitas pessoas falam em caráter, mas pensam que caráter é a forma, apenas a forma de ser. E dizem, não, o caráter dele é assim. Só que a forma caracterial é uma manifestação física que nós não sabemos mais ler. Daí, essa caracteriologia é oriunda justamente disso. Só que hoje ninguém mais faz essa leitura. Apenas virou um conceito que nem sabemos do que estamos falando. Leitura corporal e biotipos. Veja só, ninguém tem, se nós compararmos as pessoas, nem todas são iguais. Umas são gordinhas, outras são magrinhas, outras são tamanho médio, mas, enfim, todos fazemos parte de um biotipo. E esse biotipo tem uma. Não é só a fisionomia que ele tem diferente, também, além da morfologia, nós temos a parte bioquímica interna que obedece a esse padrão, ou esse padrão obedece a essa parte bioquímica, biofísica interna. Leitura facial, ou fisionomia, como estávamos falando. Outra coisa, ninguém mais faz a leitura da língua. E a leitura da língua, em questão de minutos, você pode interpretar muitos problemas de saúde. Leitura das unhas, nem a manicure faz leitura das unhas, pessoal. Nem a manicure só pinta as unhas e você já não tem mais nada para olhar, né? Se você for analisar as unhas, você vai ver quantos problemas de saúde nós podemos interpretar. Leitura nossológica de Schussler, isso aqui também é novidade no Brasil, porque até agora só se estudou no Brasil sobre Schussler, os 12 saem de Schussler e se parou aí. E a leitura nossológica? Poucas pessoas sabem, mas o Schussler foi um dos pioneiros em leitura nossológica. Tá? Depois vieram outros grandes profissionais que deram sequência a esse trabalho ou começaram antes dele. Depois, leitura psicossomática, doenças e órgãos. Hoje nós temos, na nova medicina germânica, todos os médicos interessados na origem das doenças, para ver se elas não são de origem psicossomática. Fato é que eles, em muitas doenças, eles vão direto para os terrenos biológicos e o terreno psicoemocional passa, muitas vezes, a ser o primeiro a ser tratado. E quando, de repente, o resultado é bom, ele diz, não era físico, a origem era psicoemocional, coisa que no Brasil ainda não existe. Vocês que estão participando dessa aula serão os pioneiros também no trabalho com avaliação nossológica. Como funciona, então, a avaliação nossológica? O corpo sensorial, ele capta os estímulos do ambiente externo e interno e os converte em informações para o cérebro, o qual as processa e as transforma em manifestações físicas e psicoemocionais. Então, veja só, o corpo sensorial capta tudo isso e transforma tudo aquilo que nós captamos em manifestações físicas e psicoemocionais. Daí a forma de ser, pensar e sentir que cada um de nós temos. A doença geralmente começa como a expressão emocional de um bloqueio ou um prolongamento de um estímulo emocional intenso. E daí o que eu digo, é importante que vocês aprendam isso aqui. A avaliação começa no momento em que o seu paciente entra no consultório, tá? E não quando ele senta para responder o que você vai perguntar. A forma como ele chegou, quem de vocês lembra o último paciente que atendeu? De que forma ele chegou? Como que ele chegou? A cabeça estava inclinada, baixa, olhando para os lados, olhando para todo lado, olhando para você com desconfiança. Tudo isso aí é importante para a gente observar.
A ciência que estuda a neurolinguística seria a ciência que estuda a interação entre o cérebro e a linguagem, mostrando como os mecanismos cerebrais processam e produzem a comunicação humana, seja ela falada, escrita ou gestuada. Hoje sabemos que o mudo tem que se comunicar através de gestos. O surdo, ele escuta sem precisar ouvir. A neurolinguística é uma área da neurociência que estuda a arquitetura cerebral da linguagem. Dedica-se ao estudo dos mecanismos do cérebro humano responsáveis pela compreensão, produção e o conhecimento mostrado da linguagem. E qual é o objetivo da neurolinguística? É compreender como o cérebro armazena, adquire e utiliza o conhecimento da linguagem, bem como lidar com os distúrbios oriundos do sentimento e da compreensão. Então, veja só, hoje as imagens de tomografia computadorizada, eles já estão mapeando onde se localiza cada sentimento e o que ele estimula em todo o organismo quando ele se encontra naquela parte do cérebro. Então, isso está ajudando muito os cientistas a compreender melhor o ser humano, mas eu acho que vai demorar uns 30, 40 anos para essa compreensão se tornar mais cabal. É importante destacar que a neurolinguística não é o mesmo que programação neurolinguística, também chamada de PNL, para facilitar a comunicação. Tá? Não é a mesma coisa. Aqui algumas diferenças entre a neurolinguística e a programação neurolinguística. Aqui vamos ver a característica da neurolinguística e da programação neurolinguística. Qual a natureza da neurolinguística? Investigação científica. A programação neurolinguística é uma abordagem prática e terapêutica. Qual é o foco da neurolinguística? Mecanismos cerebrais da linguagem falada ou gestuada. E na programação neurolinguística, técnicas e ferramentas para mudança de comportamento. A principal aplicação da neurolinguística. Veja só, começa aqui a grande diferença. Investigação dos mecanismos neurais envolvidos na produção, compreensão e processamento da linguagem. Já a programação da neurolinguística, desenvolvimento pessoal, coaching, vocês conhecem bem, né? E terapia. A ação da neurolinguística atua para entender as relações da fala e cérebro, bem como mecanismo de interpretação. E a programação neurolinguística define objetivos claros e específicos. Qual que é o resultado esperado na neurolinguística? Quebra de padrões e contribui na avaliação geral da saúde. E na PNL, autodesenvolvimento, mudança de hábitos ou comportamentos. Aqui apenas muda os hábitos e o comportamento. Aqui quebra os padrões e contribui para a avaliação geral da saúde. Aqui é apenas prática, mas a contribuição para a avaliação da saúde é muito pequena. Tá? Daí a necessidade de nos introduzirmos na neurolinguística. A neurolinguística pode ser enunciada como a ciência que explora a forma como o cérebro compreende e produz a linguagem e a comunicação de todos os tipos e formatos. A neurolinguística abrange a linguística, a neuroanatomia, a neurofisiologia, a filosofia, a psicologia, a psiquiatria, as patologias da fala e a ciência de computação. Veja só, ciência da computação. Hoje, os robôs que estão sendo feitos agora, por exemplo, na China, não existem mais guardinhas nas esquinas.
nas ruas, grandes cidades. Todos são robôs e já treinados, até com neurolinguística, para vocês terem uma ideia. Recentemente, a neurolinguística incluiu a neurobiologia, a antropologia, a química, a ciência cognitiva e a inteligência artificial. Veja só que conquista. Por que a neurobiologia? Porque também se verificou que muitas doenças, como essas doenças neurológicas, às vezes, o comportamento aumentava a rapidez da evolução da doença, ou a produção de alguns hormônios durante os seus pensamentos e sentimentos contribuía para o aparecimento de algumas doenças. Vocês têm ali, por exemplo, as enxaquecas, como exemplo. A antropologia. Por que foi incluída a antropologia? Porque se verificou aquilo que sempre falo, o que é epigenético para nós hoje será genético para os nossos filhos. Enquanto nós temos comportamentos que nós criamos, que seriam epigenéticos, se naqueles momentos nós produzimos um filho, ele já se tornará antropológico, ou seja, essa epigenética passará a ser genética. A química. Por que se introduziu a química? Eu talvez não diria a química, eu partiria para a bioquímica. Aqui a ciência coloca a química, ao meu modo de ver, seria bioquímica. Tá? A modificação da vida através da química. Isso está acontecendo muito com os medicamentos alopáticos que nós tomamos. A ciência cognitiva também a cognição hoje está mudando muito. Nós vemos o comportamento das crianças completamente daquilo que nós somos ou queríamos que eles fossem. E a inteligência artificial, quem diria? A neurolinguística chegou antes que todas as ciências na inteligência artificial. Como disse para vocês, os robôs chineses lá já fazem esse trabalho. Esse dia atrás vi um videozinho de os americanos já começando a vender robôs para trabalhar com você na sua casa. E você pode ensiná-los a trabalhar, né? Já ensina as coisas que você gostaria que eles fizessem. Mais 20 ou 30 anos, eu acho que até namoradas ou namorados poderão ser arrumados dessa maneira. Então, a neurolinguística utiliza sistemas representacionais. A neurolinguística é a única que utiliza sistemas representacionais, também chamado de perfis. Perfis visuais, aliás, perfil visual, auditivo e sinestésico. Então, para quem não sabia, esses sistemas representacionais fazem parte da neurolinguística. Já vamos entender melhor o que isso significa. Para vocês, talvez seja a primeira vez ou um complemento daquilo que vocês já tenham lido. A neurolinguística age em níveis neurológicos, no ambiente, no comportamento, nas capacidades, né? Nas crenças, identidade e propósito. Esses dias atrás eu estava vendo na televisão uma moça que mudou toda a vida por causa de uma religião, se arrependeu e quer o dinheiro de volta, né? Então, veja só, então, as crenças acabam trazendo mudanças, que quando a pessoa muda aquele comportamento, pode até achar, ela pode achar que não contribuiu nada com ela, porque talvez ela não estava no momento de compreender. A gente não pode criticar as crenças, nem religiões, nem nada, porque para nós fazermos parte de uma religião, de uma crença, nós precisamos nos identificar com elas e sentir que elas estão nos trazendo crescimento. Caso contrário, não podemos nem fazer parte de uma crença. Os sistemas representacionais, também chamados de perfis, são a forma como processamos e externamos as informações. Aqui começa a ficar bonito, né? Quando você aprende a interpretar um perfil visual, auditivo e sinestésico,
Veja só, existem cursos hoje de vendas que eles já, já explicam para os alunos esses perfis, para quando ele for vender, primeira coisa que ele vai fazer é analisar o seu perfil, se você é visual, auditivo ou sinestésico, porque ele já vai saber que o perfil visual dá preferência por imagens, visões e aparências. O auditivo dá preferências por sons, música e diálogo. E o sinestésico dá preferência a sensações, tato e emoções. Mas isso ainda é pouco. Aqui só as imagens ali, visual, auditivo, sinestésico, que eu digo pela imagem não corresponde à realidade. Talvez esse aqui, o do meio. E o visual, quase, já o sinestésico não, também, né? Já, porque o sinestésico gosta mais do toque. Aí vocês vão entender uma coisa interessante, né? Que o comportamento de todos nós é completamente diferente, né? Veja só, às vezes você conhece pessoas que já vão te abraçando, já vão se encostando em você, não conseguem falar se não estiverem encostando sempre em você, tocando você. Outros preferem a distância, né? Outros até entortam a cabeça, inclinam a cabeça para um lado para te ouvir melhor, né? Aí você, com essas ações que a pessoa apresenta, você já começa a ver qual é o perfil, se é o perfil do seu cliente, do seu paciente, ou do seu colega, seu amigo. Então, esses níveis neurológicos são responsáveis pelo amadurecimento. Mas nós precisamos saber primeiro onde estamos. Não sabemos, creio que não sabemos nem quem somos, e muito menos onde estamos. O comportamento, o que fazemos? Até agora, acho que o que nós respondemos, o que fazemos, eu seria dar aula. E o que eu faço por mim? Talvez nada. E a minha capacidade? O que sabemos e como fazemos? Talvez um pouquinho disso, né? Crenças e valores. O que acreditamos ser verdade? Aí as religiões têm uma grande parte de responsabilidade, né? E muitas religiões te levam para lá e você começa a acreditar em algo e te fazem sair muitas vezes de uma letargia em que você vivia. Identidade, quem acreditamos ser? Muitas vezes nós acreditamos que somos o máximo, mesmo que os outros não nos vejam dessa forma. Mas, por fim, qual é o nosso propósito de vida? Já se fizeram essa pergunta, pessoal? É difícil responder, né? Porque, às vezes, a nossa proposta de vida, não deveríamos interpretar se aquilo que estou fazendo vai ajudar alguém ou vai machucar alguém. Enfim, qual é o nosso propósito? Interessante, né? Agora sim, vamos ver os perfis. Qual a forma que as pessoas visuais se comunicam? As pessoas visuais são aquelas que notam as cores, formas e os detalhes dos produtos. Por isso, a importância de perguntar a cor preferida e mostrar aspecto do seu produto ou serviço. Seja entrar numa loja para comprar uma roupa e um determinado vendedor ou uma vendedora lhe pergunta: qual a sua cor preferida? Você já se identificou, porque você disse a cor e ela já sabe onde que está aquela cor, né? Não vai precisar procurar em toda a loja, ela já sabe. Ela foi treinada para perguntar essa cor, né? Então, se a pessoa visual vai reconhecer aquela pessoa visual, como é que ela vai reconhecer? Porque o visual gosta de se arrumar, o visual sempre tem que estar bem, com todos os detalhes em ordem, né? E se o vendedor conhecer um pouquinho disso, né? Imagine, já vai dizer, opa, essa pessoa visual, já vou começar perguntando qual é a cor preferida e levar onde está
tudo que ele vai gostar. Então, outra coisa importante sobre o perfil visual. Pessoas visuais têm memória fotográfica. São clientes que você pode persuadir com apresentações detalhadas dos produtos ou serviços, principalmente quando você se utiliza de um catálogo, amostra ou do próprio produto. Por exemplo, quantas pessoas ligam para mim ou pedem pelo WhatsApp? Tem um catálogo sobre os produtos? Tenho. Mas tem pessoas que não querem saber de catálogo. Tem outros que me dizem, dá para mim explicar sobre isso, isso, isso. Ele está com o catálogo já, mas quer uma explicação daquilo que ele já leu. Mas, então, ele precisa que seja explicado. O cliente visual pode precisar... O cliente visual, você precisa deixá-lo observar. Não é necessário ter um bom discurso. Basta você deixá-lo à vontade para observar os detalhes com os próprios olhos e vale a máximo. O mais é menos. Ou seja, tem horas que é bom você falar menos para não comprometer a venda. Isso, como disse, tem vendedores que fazem esse tipo de curso. Tem que ter cuidado, né? Você pode perder uma venda com um simples detalhe do tipo embalagem feia ou uma amostra de roupa amassada. Para o visual, já até se retira daquele cantinho da loja, porque não vai. A embalagem feia ele não vai levar. E muito menos uma amostra de uma roupa que ele quer, que está amassada, né? Já o sinestésico está um pouco se lixando para esses detalhes. O sinestésico, para ele, está bom, eu vou amassar igual mesmo. Então, esse é o que ele se passa na cabeça dele. O cliente visual aprecia vendedores bem vestidos, barbeados e penteadas, no caso das mulheres, e homens também, né? Para o tipo visual, a impressão é a primeira que fica. Vamos para os auditivos agora, né? Como eles se comunicam? As pessoas auditivas se comunicam de forma verbal com o uso de palavras e não por gestos. Né? É o tipo de cliente que entra na loja e diz: bom dia, tudo bem? Como está você? Como vai você? O prazer é meu nome é fulano e seu nome qual é? Para esse tipo de cliente é fundamental dobrar as atenções e entender as reais necessidades. Para o cliente auditivo, você precisa utilizar argumentações seguras e corretas, pois este é o tipo de cliente que jamais irá esquecer daquilo que você disse ou prometeu. Então, cuidado, se você identificou que é auditivo, cuidado que você fala o que você promete, ele vai lhe cobrar o resto da vida. E ainda daqui a 5 anos vai lhe dizer, lembra que você me prometeu isso, você nem lembra mais. E até agora estou esperando. Acho que vocês já passaram por isso, né? Para este cliente, promessa é dívida. Para ele, o combinado não sai caro. Já ouviram falar dessa frase também, né? Tenha muito cuidado em entender e explicar o que você está oferecendo. Uma das características deste cliente é que gostam de ser atendidos prontamente. Se você pedir para o auditivo esperar, ele vai para outra loja imediatamente. Ele quer ser atendido rapidamente, ele não vai ficar esperando. Se estiver cheio, ele sai correndo. Ele vai outra hora onde esteja mais calmo, que ele possa ter atenção. São pontuais nos horários e preferem dia de menor movimento. É o que está falando. No caso, é visitar uma loja. Detestam tumultos e ambiente cheio de gente. Vamos por sinestésicos. Sinestésicos, eles se comunicam de uma forma que vocês já vão entender e vão se lembrar de amigos, irmãos ou parentes. O cliente sinestésico é o mais complicado de atender, pois ele é o mais exigente de todos. Na verdade, são clientes que exigem uma atenção no atendimento e principalmente na forma como você expõe o seu produto. O cliente sinestésico é emotivo e aprecia tocar,
cheirar e sentir o produto antes de comprar. E depois, quando você conhece alguém dele, se encontra novamente com ele, ele vai correr para te dar um abraço. Ele é daqueles que não consegue conversar sem ficar tocando você, ou ficar abraçando, né? Imagina uma moça visual e um cara sinestésico, nossa, a moça visual já sai correndo, não consegue ficar nem do lado dele. Mas se forem dois sinestésicos, eles se encontram, se abraçam, se tornam grandes amigos, né? Por serem emotivos, os clientes sinestésicos não expressam o seu desejo de compra e, por não querer expor suas emoções, não conseguem explicar claramente seu desejo de compra. Porque para eles está tudo bem, tudo certinho, e você está explicando tudo, então para eles conversar é muito melhor do que ficar mexendo com o produto e às vezes sai sem comprar nada, mas saiu feliz que achou alguém para conversar. São mais desconfiados que os tipos visuais e auditivos. Gostam de ambientes com temperaturas agradáveis, lugares perfeitamente limpos, e também gostam de se sentir acolhidos no espaço que estão inseridos. Gostam de conforto e de ser paparicados. Convide-os para sentar-se e ficar à vontade. É disso que os sinestésicos gostam. Agora, vamos ver as características principais do perfil visual. Agora, vocês vão se identificar, saindo dessa aula, vocês já vão saber onde você se encaixa. Alguns de vocês eu já conheço, já vou avisando, tá? Então, perfil visual. São ligados na beleza e estética, em formas e detalhes. Conheço uma pessoa que está aqui, que é visual. Falam rapidamente porque as imagens se sucedem em sua mente como um filme, rápido demais, né? Entre o prático e o bonito, sempre vão escolher o bonito, né? Porque prático para ele não é muito importante, para eles o bonito é o que os faz felizes, né? São pessoas obcecadas por arrumação e ordem. Imagine a mesa de um visual. Tudo quadradinho acima da mesa, pessoal. Tudo quadradinho. Nos sofás, imagine, as almofadas todas com a pontinha para cima, né? Se chega alguém e já vira aquela almofada, pronto, já arruma encrenca com o visual. Mas mal sai a pessoa, ele já corre para arrumar aquela almofada que o outro estragou. Imagine o perfil visual ver uma criança chegar na sua sala e tirar tudo do lugar. Meu Deus do céu, é a morte para eles, né? Já estão se identificando por aí, hein? Já o perfil auditivo não valoriza muito as aparências, mas sim um bom papo, bom senso e inteligência. Para eles, adoram música, o auditivo adora música, né? São equilibrados e sempre estão prontos a discutir os problemas, pois acreditam na lógica dos argumentos. Apreciam músicas com letras bem elaboradas que passam uma mensagem consistente. Para ter certeza de alguma coisa, o auditivo precisa ouvir, do contrário, não acreditará. São aqueles que escutam a música e prestam atenção na letra. O visual escuta música mais pelo tipo de música, se identifica com a música, não dá importância para a letra. O auditivo não, o auditivo quer aquela letra, olha que coisa linda, olha a frase, olha que coisa linda fala essa música, né? É diferente do visual, né? Já o sinestésico prefere mais o conforto do que a beleza e busca sempre bem-estar, o prazer e o aconchego. Essas pessoas precisam ser abraçadas, tocadas, beijadas para sentir-se amadas. Se as pessoas não fazem isso, eles se sentem deslocados. Preferem nadar, pisar na areia e estar junto da natureza. Imagina o visual indo para a praia. Vai de chinelo para andar de chinelo ou de tênis na areia. Diga para o sinestésico fazer isso, que ele sai correndo e levantando areia para todo lado. Ele está pouco se lixando o que os outros vão pensar a respeito dele. Ele quer ser feliz naquele momento.
Vamos falar agora, veja só, isso que viram aí é apenas, digamos, um milésimo daquilo que vocês vão aprender quando fizerem o curso. Fisiognomonia caracterial. Isso é outra coisa que todo mundo deveria saber, mas infelizmente isso se perdeu no tempo. É um conceito desenvolvido, essa parte muitas pessoas já estudam as couraças de Reich, mas esqueceram de estudar de onde surgiram as couraças de Reich. Porque todo mundo se preocupa apenas com as couraças. E qual é a origem das couraças? Ele não começou com estudando as couraças. Ele começou com a fisionomonia caracterial, e já explico por quê. O conceito desenvolvido por Wilhelm Reich, que postula uma ligação direta entre a estrutura física do corpo, incluindo a fisionomia facial, fisionomia ou fisionomia facial. Veja só, ninguém sabe que o Reich estudou muito a fisionomia facial, a postura e os traços de personalidade, né? Também estudou muito isso aí. E mecanismo de defesa psicológica. A proposta fundamental é que a aparência externa de um indivíduo, especialmente os traços faciais, podem revelar sua natureza interna, o caráter e até mesmo predisposições morais e ou de saúde. Tá? Agora sim, vamos ver o que é análise reichiana. Fora as couraças, pessoal. Todo mundo só conhece as couraças quando se fala em Reich. Para Reich, o trabalho era muito mais profundo, muito mais profundo. Observar o paciente como um todo, incluindo sua expressão corporal e facial. Todo mundo pensa que ele só criou as couraças, que seria a expressão corporal. E a facial? Ele tem até um mapa. E não apenas o conteúdo verbal. Identificar, aqui sim começa a parte das couraças. Identificar as tensões e bloqueios no corpo que estão diretamente relacionados aos comportamentos e atitudes do indivíduo. Trabalhar essas couraças musculares através de técnicas corporais, como massagens, toques e exercício de respiração, para liberar a energia bloqueada e acessar o inconsciente, promovendo a cura emocional. Vejam só, acessar o inconsciente, isso vocês nunca ouviram falar do Wilhelm Reich. Tá? Eu conheço um pouquinho a respeito disso. É bastante profundo. Aqui, bonitinho essas couraças, né? Todo mundo do Reich só conhece essas couraças. O tema é muito interessante, mas neste trabalho vamos identificar doenças, apenas os traços caracteriais da face, dividindo o rosto em 3 regiões, chamadas de campos fisiognomônicos. Essas couraças ficam para quando fizermos o curso completo sobre avaliação nossológica. É um trabalho lindo, maravilhoso. Agora sim, vamos a uma coisa que vai interessar muito, com certeza daqui para frente vocês já vão olhar para as pessoas e já vão começar a querer conhecer, né? Os campos fisionomônicos. Para fazer uma leitura correta do rosto, é necessário dividi-lo em 3 regiões. Tá? Veja só, superior, média e inferior. A região superior representa o intelecto e vai das sobrancelhas até o início dos cabelos. Aqui, das sobrancelhas até o início dos cabelos, né? A pessoa vai me dizer, mas você é careca? Onde? Não, mas eu lembro onde que eu tinha cabelo, né? Então, é dali até ali chega, né? A região média representa as emoções e vai da base do nariz até o alto dos olhos, que é a emoção, né? E a região inferior representa os instintos e vai do final do queixo até a base do nariz. Agora sim, vocês podem olhar para uma pessoa e já saber se ela é racional, emocional ou instintiva, né? Agora, com certeza, saindo daqui, vocês vão começar a olhar, né? Vão ver que
aquelas pessoas as pessoas mais amorosas ou mais emocionais, essa região mediana que vai do nariz até as sobrancelhas é maior, e por isso essas pessoas são mais emotivas. Aí vocês vão ver porque algumas pessoas são muito, extremamente inteligentes, porque aqui a parte aqui frontal é a maior quando você divide por 3. E essas que vão do nariz até o queixo, se, se essa região que vai até o queixo for a maior, é a pessoa completamente instintiva. Mal deve estar saindo da, da, da pré, das raças primitivas, né? Do primitivismo. Né? Então, não adianta você querer ensinar essa pessoa, porque ela é ainda muito primitiva. Ela tem que ir galgando aos poucos esses outros espaços. Mas, atualmente, nós já temos praticamente bem definidos esses espaços em boa parte da humanidade. E você já pode começar a observar os seus amigos, né? Vão ver que se vocês querem se envolver com uma pessoa emocional, então já vejam esse tamanho aqui. Querem se envolver com uma pessoa mais racional, estudem essa parte aqui. E se querem só instinto, aquela mulher, digamos, que procura aqueles homens mais impulsivos, mais selvagens, é essa parte aqui, pessoal. Certo? Vamos para a leitura corporal e biotipos. Pessoal, estamos fazendo apenas um preâmbulo do que vocês vão aprender no curso completo. Leitura corporal e biotipos. Tá? Eu sempre digo, somos o que sentimos. A forma, os sintomas, as desordens, os processos psicoemocionais. Tá? Então, somos o que sentimos. Então, se nos sentimos dessa forma, esmagados dessa forma, seremos a vida toda. Não vamos sair daqui enquanto não mudemos a nossa forma de ser, pensar e sentir. Afinal de contas, somos o que sentimos. A leitura corporal ajuda a identificar padrões emocionais e comportamentais e incentiva mudança no dia a dia, buscando o reequilíbrio da energia e promovendo o crescimento, maturidade, harmonia, livre expressão, realização pessoal e expressão do ser. Perceba a sua mudança e o seu crescimento, mas se olhe no espelho não apenas para pentear o cabelo ou para passar algo no rosto, um creme. Se olhe o seu rosto, como você é. Seu rosto é redondo, oval, triangular, seu nariz como é, qual que é a sua parte maior, mediana, ou você é instintivo, emocional, ou racional. Hoje vocês, a partir de hoje, vocês podem começar a ver. No curso completo, nós vamos fazer tudo isso, e inclusive, como se vai se tratar de um curso ao vivo e a cores, não vai ser à distância, vai ser presencial, então vamos ter oportunidade de trabalharmos ao vivo, fazer essas experiências ao vivo, onde nós interpretar o colega ao lado, né? Então vai ser muito melhor. E agora vamos ver os biotipos, é uma forma interessante, né? Esse trabalho foi desenvolvido pelo psicólogo norte-americano William Herbert Sheldon, nos anos 40, 1940. O biotipo corporal é um termo usado para determinar o formato do corpo físico de uma pessoa, que é influenciado pelo metabolismo, composição óssea, massa corporal, total de gordura e estilo de vida. Considerando esses fatores, cada indivíduo pode ser enquadrado em 3 biotipos: ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Se coloca agora numa aula, vocês fazendo a avaliação do seu colega do lado. E aqui uma imagem, aqui, digamos, uma leitura rápida dos biotipos. Você se enquadra no ectomorfo, no mesomorfo ou no endomorfo?
O Brasil está correndo para isso aqui, né? Esses aqui mais na academia, né? A moça mais na praia, né? E o rapaz mais na academia, né? E essa aqui é a grande maioria dos magrelos, né? Então, não dá muita importância a isso, né? Tá? E vocês já, com certeza, já estão se identificando, né? Aqui a leitura corporal dos biotipos. O ectomorfo, corpo magro, alongado, com ombros estreitos e membros, braços e pernas, né, compridos, formato é semelhante de um retângulo. Metabolismo acelerado que possibilita perder peso com facilidade. Por outro lado, tem dificuldade para ganhar peso e massa muscular. Aí o cliente chega até vocês e diz, pois será que eu vou perder peso? Olhe para o corpo. Esse tipo de corpo perde peso rápido. Agora, se for o endomorfo, o mesomorfo, claro que não vai ter dificuldade. Agora, esse aqui tem facilidade em perder peso. Tá? E esses aqui, por mais que comam gordura, comem 2, 3 picanhas, costela e tudo mais, e não engordam, pessoal. Então, dificilmente você pode mudar a constituição de uma pessoa dessas. E você, como profissional, enxergando esse tipo de pessoa, você já sabe o que pode e o que não deve fazer. O mesomorfo, corpo magro, com facilidade para hipertrofia. Esse aqui, sim. Você vê aqueles que vão na academia, em pouco tempo já estão todos corpulentos, né? Mesmo sem muito exercício e pouco acúmulo de gordura na região abdominal, né? O metabolismo também mais rápido, né? O tronco é alongado e a cintura e quadril mais estreitos, formato de triângulo invertido no homem, ou mais largos, formato de triângulo na mulher, né? Como o mesomorfo tem facilidade para ganhar gordura, alimentos ricos em açúcar, produtos industrializados e gordurosos devem ser evitados. Então, veja só, chega no seu consultório, você já tem que ver. Você é mesomorfo, tem que cuidar, com a gordura, porque a síndrome metabólica está por ali, né? Hoje praticamente em todo mundo. E esse é o tipo de pessoa, tanto mulher quanto homem, que tem facilidade em ganhar gordura. E agora vamos para a realidade brasileira. A grande maioria das pessoas está ficando desse jeito, né? O endomorfo é mais comum em pessoas baixas, mas hoje está se vendo aqueles gordos ali que tem até um programa aí na televisão, não sei, na televisão, não, ou no YouTube, no Netflix ali, aquele dos gordos, né? O formato ovalado do corpo é mais largo e tende ao acúmulo de gordura abdominal e no quadril. O metabolismo lento é uma característica que favorece o ganho de gordura e dificulta a perda de peso. A dieta deve ser mais controlada para equilibrar o peso, reduzindo a quantidade de carboidratos e investindo em fibras que prolongam a sensação de saciedade. Aliás, hoje, o Ozempic, Monjaro e todo isso ali, eles estão entrando aqui com muita facilidade, né? Para provocar a sensação de saciedade, mas isso não é saúde. Nós já temos a última pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, que os viciados nesse tipo de produto estão apresentando outros problemas que na época nem se mencionavam. Talvez já soubessem, mas não se mencionavam. Mas agora quem tinha que ganhar dinheiro já ganhou. No Brasil é pouco ainda, mas o que vem do Paraguai, aqui em Curitiba mesmo a gente vê, ele oferece até em casa. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre leitura facial. Essa, da minha época, quem está aí, talvez um ou dois da minha época, deve lembrar dessa amostra, né? Então, o que vocês vão aprender nesse curso de avaliação nosológica, já com intensidade? Que nessa região abaixo dos olhos, você pode ler o sistema
o sistema urinário. Aqui, essa região representa a bexiga, os rins, né? Bolsa dilatada e inchadas ali, você talvez nem imaginava que são condições da função de excreção que estão prejudicadas. E acúmulo de líquidos e rins sobrecarregados. Então, se isso aqui está com problema, há bolsas aqui, pessoal, precisamos dar vida àquilo que nos dá a vida, que são os rins. Os rins são os órgãos que nos dão energia. Então, quando você está sem energia, é porque seus rins estão frágeis. Tá? Edema na região, má função renal. Escuros e encovados, deficiência energética, como disse, são os rins que nos dão a energia para vivermos. Vamos para o fígado agora. E vesícula biliar, afinal de contas, a vesícula biliar fica dentro do fígado, né? Essa região inchada e vermelha, congestão do fígado, rugas ou sulcos, raços ou profundos, fígado sobrecarregado. Tem muitas pessoas que dizem, quando essa pessoa fala, França, que faz um francido aqui, né? Então, quer dizer, é o fígado. Por isso que a pessoa é muito brava, né? Porque dali vem aquela história de fel, né? Que é o fígado. Vamos entrar com mais profundidade na aula, no curso mesmo, a respeito disso. Vamos estudar tudo isso ao vivo e a cores, e vocês vão aprender a fazer a avaliação da pessoa que vai estar ao seu lado, né? Agora vamos para a testa, que todo mundo pensa que aqui é velheira, né? Não, não é, pessoal. Sulcos profundos, linhas e rugas, excesso de trabalho mental, preocupações constantes, ingestão habitual de alimentos fermentativos irritantes e pela presença normal de líquido no intestino delgado. Aí veja só, será que as dietas que vocês conhecem por aí estão certas, né? Pessoas irritadiças e muito tensas desenvolvem com facilidade problemas intestinais, colites fermentativas, flatulência e diarreias nervosas. Então, vejam que não tem nada a ver com inteligência esses problemas aqui, e nem com velhices, arruga da testa, né? Nós, para sobrancelhas, agora vocês vão ver que ter sobrancelhas finas não é muito bom, não. Antigamente, olha que sobrancelhas lindas. Mas hoje também, até os homens arrancam a sobrancelha, então não se sabe. Você tem que perguntar para a pessoa ou pegar uma foto dela de quando era criança, para avaliar as sobrancelhas, né? Ou ir com lupa para ver onde que nascem os pelinhos da sobrancelha, né? Sobrancelhas caídas sobre os olhos é sinal de cansaço, redução das funções das suprarrenais, lembrem-se das suprarrenais, né? Produção de adrenalina e cortisol, né? Pessoa pouco resistente a situações de estresse, tá? Sobrancelhas finas e fracas, fragilidade frente aos conflitos ou às situações difíceis, e sistema imunológico frágil. Então, quer dizer, aquelas sobrancelhas fininhas das pessoas, apesar de serem finas, não conseguem enfrentar aqueles conflitos do dia a dia, tem dificuldade. E daí esse crescimento tem que ser crescimento real mesmo, porque ela não tem, se depender do que ela trouxe no DNA, ela não vai conseguir fazer isso. Tem que trabalhar muito essa parte. Sobrancelhas grossas e cheias, essas sim, maior resistência e adaptabilidade às tensões cotidianas. E sistema imunológico forte. Quanto mais grossas as sobrancelhas, mais resistência e adaptabilidade. A pessoa tem mais forte é o sistema imunológico. Canto dos olhos, né? Todo mundo diz, é velheira.
uma parte, pessoal, só que tem dois tipos de envelhecimento. Isso nós vamos falar no curso completo, pessoal. Aqui só estou dando a amostra grátis, tá? Essas rugas aqui, primeiro, envelhecimento precoce do organismo. Só que esse envelhecimento, essas ruguinhas aqui, pessoal, até 2, 3 ruguinhas até podem ser admitidas. Mas se começa a fazer um monte de rugas, aqui não são apenas rugas de velheira, é problemas hormonais também. Ou pode ser uma velheira de origem hormonal, né? Atividade sexual intensa ou presença de excesso de hormônios, que pode ser causada por hiperatividade dos ovários, testículos, suprarrenais ou hipófise, ou ingestão contínua e prolongada de hormônios sintéticos como anticoncepcionais. Ou seja, se nós sabemos que se trata de mulher que nós podemos estar envelhecendo precocemente, olha, essas ruguinhas aqui está indicando sim, está envelhecendo precocemente, mas o causador são os hormônios sintéticos. Vamos para os lábios agora, pessoal. Lábio superior. É o estômago, e já vou dizendo, o lábio inferior é o intestino. Não só o estômago, quanto o início do intestino, ou seja, duodeno, jejum e jejum imediato. Quando o lábio superior está inchado e avermelhado, há um processo inflamatório em alguma parte do organismo. Pontos esbranquiçados, a pessoa tem um estômago frágil. Afta-se na mucosa embaixo do lábio, tá? Fermentação, incluindo uma parte do intestino, no caso do duodeno, jejum. Palidez do lábio superior, pouca produção e secreção digestiva ou, às vezes, anemia. Mais raro, mas pode ocorrer anemia. Pode denunciar também tumor ou úlcera gástrica. Vocês podem ver que não precisa nem perguntar para uma pessoa, o lábio superior está pálido, pode ter certeza que ela sofre de gastrite. Rachaduras no lábio superior, fermentação antiga, mau estado geral do estômago e do duodeno, possibilidade de úlceras gástricas e duodenais, surgem e desaparecem. Mas daqui a 30, 60 dias, novamente. Herpes frequente, baixa resistência imunológica. Baixa resistência imunológica devido à alimentação de baixa qualidade. Ressecado e sem vida, distúrbios nervosos refletindo no estômago. Úlceras nervosas do estômago, claro. Lábio naturalmente grosso, estômago dilatado e vísceras digestivas desproporcionais, legado dos antepassados. Sulcos e inchaço no lábio superior, estômago hiperativo produzindo excesso de acidez. Lábio inferior. Intestino grosso, lábio muito espesso, intestino grosso dilatado. Vocês têm algumas raças humanas que têm os lábios mais grossos. E todas essas características que estou falando também ocorrem neles, né? E, às vezes, alguém da nossa família, todo mundo tem lábios finos, de repente, um tem o lábio grosso, dilatado. Já pode ter certeza, trata-se de acúmulo de resíduos, intestino preso. Então, quantas vezes, numa aula, eu olhava para todo mundo e dizia, olha, aqui nessa sala tem 8 pessoas com prisão de ventre. Aí o pessoal dizia, mas como que você sabe? Aponte para as pessoas. Não, depois eu falo, mas não queria apontar, porque não convém falar nem na frente de todo mundo. Porque algumas vezes a pessoa tem, mas não quero contar para ninguém. Mas no intervalo a pessoa chegava para mim e dizia, doutor, eu tenho prisão de ventre. Pois é, eu sabia. O lábio grosso, muito grosso, o lábio inferior, com certeza
denota prisão de ventre, ou predisposição à prisão de ventre. Aqui entra também o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide e reto. Vamos agora para a parte circulatória, o sistema circulatório. Aqui nós vamos falar, logicamente, da microcirculação periférica, né? A área cinzentada, estamos falando dessa parte aqui, pessoal. Tá? Essa apenas são as setas mostrando esse quadro ali. Aqui, esse seria parte do rosto. Área cinzentada, mortiça ou pálida, saúde global deficiente devido a má circulação periférica com a oxigenação, que está errada, né? É a letra O, né? Dos tecidos reduzida. Circulação periférica comprometida, pequenos vasos arteriais, venoso, linfático, da pele, do córtex cerebral e do invólucro dos órgãos. Face pálida e sem vida acompanha doenças debilitantes como anemia das extremidades. A vermelhidão na área e pequenas veias dilatadas, estamos falando dessa área aqui. Situação normal. Além dos problemas da condição anterior, a pessoa apresenta dilatação perigosa dos grandes vasos internos. E pode ser uma pessoa magrinha, mas corre um risco, inclusive, de AVCs ou outros problemas mais intensos. Vamos para a ponta do nariz. Aqui é o sistema cardiovascular, principalmente o coração, pessoal. Se o paciente chega para vocês com a ponta do nariz completamente avermelhada, não precisa nem perguntar, vocês já sabem que o sistema cardiovascular dessa pessoa é frágil, e principalmente o coração. Se aparecer um vaso sanguíneo aqui na ponta do nariz, nem atenda, manda para o hospital, porque vai ter um infarto até na sua frente. Tá? Então, aqui é a coisa mais profunda do sistema circulatório, e principalmente o coração. Ponta bem avermelhada. Se tiver um vasinho, pessoal, mande para o hospital. Pena que a Lisamar não está aqui. Quando eu ministrei o primeiro curso aqui em Curitiba, a Lisamar estava fazendo o curso comigo. Estou sim, doutor. Está sim. Estou comendo. Estou falando de você. Uhum. Eu lembra? Você chegou em casa e olhou a ponta da sua irmã. Minha irmã. E levou para o hospital, foi direto né? para o hospital. Ainda bem que você aprendeu isso, senão ele ia morrer na sua frente. Desculpa. Não, é verdade. Ela saiu direto do seu curso e foi para o hospital. Estava narizinho todo vermelho. Então, tá bom. Então, veja que já temos até história aqui para contar. Eu não sabia que você estava ali, já estava falando de você. Estou aqui. Ok. O canto das narinas, pessoal, é interessante que o sistema respiratório, né, principalmente os pulmões, pequenos vasos dilatados, inchados e descamações significam dilatações da árvore respiratória, inflamações do tecido bronquiolar ou pulmonar, irritações brônquicas e alveolares, nos casos principalmente de tabagismo, pessoal, exposição a poluentes atmosféricos. Então, essa parte aqui tem que preocupar-se muito se tiver algumas lesões no canto das narinas, pessoal. Lembre-se, o sistema respiratório. Agora, a grande maioria das mulheres quer que aquele quadradão, que o homem tenha queixo quadrado, né? Ou, nada de ter que ser aquele que parece mais aqueles pessoas mais brutas, né? Mas aqui é muito problema, pessoal. Órgãos sexuais, rins, sistema nervoso autônomo, essa significa, é o que vai ser estudado nessa parte, não nessa aula, né? Mas
Aqui apenas qualquer alteração de cor, sinais, inchaços, sulcos, riscos, furinhos, podem apontar para determinadas alterações no aparelho genital, sistema hormonal e sistema nervoso simpático e parasimpático na personalidade, temperamento, qualidade bioenergética do indivíduo. Tá? Então, qualquer alteração aqui, a gente precisa se preocupar. Agora sim, vamos para o envelhecimento verdadeiro, pessoal. Já veio o envelhecimento de origem hormonal, né? Aqui no canto dos olhos, né? Agora vamos para o envelhecimento verdadeiro, que é no canto da boca, né? Aí todas aquelas ruguinhas que aparecem no canto da boca, isso sim já é envelhecimento, pode ser até precoce, né? Pode ser uma condição herdada também, o envelhecimento de todo o organismo, né? Sulcos profundos e precoces também indicam excesso de trabalho orgânico, desgaste intelectual, vida noturna intensa, olha, irritação do fígado e outros órgãos, descontentamento e envelhecimento precoce. Agora vamos para as orelhas, né? A região do lóbulo está ligada à parte profunda do sistema nervoso central, o hipotálamo, né? Em especial ao comando central do sistema glandular, que administra, através de feedback, toda a vida metabólica, psicoemocional e energética de um indivíduo. Então, a orelha tem que ser da mesma cor da pele. Se estiver essa parte antélice, como se chama essa parte, essa cartilagem aqui na orelha, bem avermelhada, você já sabe que existe uma condição metabólica com problema, um sistema emocional também comprometido, e a vida energética dessa pessoa é uma complicação só. Tá? Na leitura facial, pessoal, a importância da leitura facial. Olha, nascemos chorando, em seguida aprendemos a sorrir e demonstrar sentimentos através da face. Ao longo da nossa existência, transmitimos informações e aprendemos a comunicação não verbal. Dessa forma, interagimos com a sociedade e passamos a reconhecer gestos e emoções. A leitura facial é uma habilidade valiosa para interagir e avaliar melhor o interagente e compreender com maior eloquência não apenas o caráter, mas sim a saúde, tanto física quanto psicoemocional. A face possui grande relevância diagnóstica, porque representa uma das regiões do corpo onde alterações fisiológicas, neurológicas, metabólicas e emocionais podem manifestar-se de forma visível, e da importância da fisionomia nosológica. Desde a medicina clássica até as abordagens clínicas contemporâneas, o exame facial tem sido utilizado como parte do processo de observação clínica, integrando a semiologia médica. A avaliação nosológica facial não deve ser utilizada de forma isolada ou determinista, mas sim como parte de um conjunto mais amplo de procedimentos clínicos. Quando integrada a exames médicos, avaliações psicoemocionais e observações comportamentais, ela pode contribuir para uma compreensão mais abrangente do indivíduo. Assim, a análise da face permanece um recurso valioso dentro da prática clínica e da ciência da saúde, pois a região facial reúne sinais importantes relacionados à condição fisiológica, neurológica e emocional do ser humano. Essa leitura facial aqui é maravilhosa, pessoal. Hoje eu só vou mostrar, quando vocês participarem desse curso completo, vou falar de cada uma dessas faces, do intestino, do fígado, dos rins, da resistência emocional, do intestino, estômago, glândulas sexuais, envelhecimento, sistema respiratório, coração, sistema respiratório, enfim. No rosto, nós vamos identificar tudo isso, onde estão esses numerozinhos. Eu vou ensinar vocês tudo que vocês podem encontrar aqui, de forma que quando vocês saírem do curso, pessoal, como é um curso presencial,
vocês vão olhar para a pessoa e vão se lembrar de todos esses numerozinhos. Isso é essa nosologia facial. Agora vamos mostrar a língua, vou mostrar só a língua para vocês, pessoal. Leitura da língua. A língua é o primeiro órgão do sistema digestivo e a principal responsável pelos processos de deglutição, paladar e fala dos indivíduos. Quando você pensa que é só o gosto, não, é responsável pela deglutição e a fala também. Pessoal. É formada por um conjunto de músculos e revestida de mucosa. É responsável pela produção da saliva para ajudar na mastigação dos alimentos e proteger o organismo de bactérias danosas. Né? A aparência da língua pode determinar condições de saúde bucal e do corpo como um todo. Então, veja só, vocês nunca pensaram que existisse um mapa da língua, né? Peça para a pessoa botar a língua para fora. Os médicos antigos faziam, pessoal. Pegava aquela paletinha de sorvete, e ele já sabia que a parte profunda estava avermelhada, com vasos ou descascada. Já sabiam que a pessoa podia ter um problema de rins, de bexiga. Aqui nos cantinhos, né, vesícula biliar. No outro lado, também vesícula biliar e fígado. Bem no meio, o estômago e o baço. E aqui na ponta da língua, pulmão e coração. Veja só. Lembra a ponta do nariz? A ponta da língua também é o coração. Então, tudo isso vocês vão aprender bem na aula ao vivo e a cores. Então, as características da língua, você vai aprender o que é uma língua normal, vermelha, com grânulos em volta, branca, pálida, amarela, escarlate e violácea. Cada uma delas nos dá uma ou mais informações. A língua normal não é nem grossa nem fina, é macia, naturalmente úmida e de coloração rosa clara. Olha que língua, que cor bonita, né? Já olharam a sua alguma vez no espelho? Essa leitura da língua não deve passar de 15 segundos, por isso a necessidade de ter uma aula ao vivo e a cores, onde você vai fazer treinamento. Não pode passar de 15 segundos, para que a atenção não altere a cor nem o formato. Se você ficar segurando a língua, ela vai ficar avermelhada ou pálida. Daí perdeu a oportunidade de fazer essa avaliação. Tem que prestar atenção rapidamente nas substâncias alimentares e medicamentosas sobre a cor da língua. Quando você vê uma cor extremamente avermelhada ou amarelada, pergunta, ou esverdeada, você está tomando algum medicamento ou acabou de comer alguma coisa que manchou a língua? A pessoa pode responder que sim. Se responder que não, aí vocês já sabem que tem que aprofundar essa avaliação. Nunca esquecer que um paciente que respira pela boca apresenta a língua mais seca. Se vocês veem que a pessoa tem a língua seca, pergunta, você quando dorme respira só pela boca? Durante o dia você respira só pela boca, só pelas narinas? Então, essas respostas são importantes. Aqui, avaliação da língua quanto ao formato. Temos a língua afiada e fina, fissurada. Temos com a fissura central, a rígida, essa que não dá para mexer, e a desviada para o lado. Parece que é menos comum, sim, mas tem pessoas assim. E cada uma dessas denominações tem vários significados e várias informações. O revestimento da língua também vamos estudar, porque ele pode ser produzido por alterações funcionais do estômago. É normalmente constituído por uma camada fina e branca, nem muito seca e nem muito úmida. A observação do revestimento consiste essencialmente em avaliar a cor e o aspecto. O revestimento da língua pode apresentar-se em 4 cores: branca, amarela, cinzenta e preta. A aparência do revestimento pode ser fina, espessa, úmida, seca, turva, descamada, língua geográfica, flutuante. Veja só quanta coisa: língua serrilhada, dentada, língua desviada, língua pilosa, negra,
macroglossia, ou seja, a língua grande, né? Então, tudo isso aí vocês vão aprender ao vivo e a cores, avaliando o seu paciente ao lado. Por isso, a necessidade de você fazer o curso presencial. Esse tipo de curso não dá para fazer à distância, pessoal. Você não vai conseguir fazer esse treinamento e tirar todas essas dúvidas. Agora, as unhas. As unhas, olha que unha bonita, né? São desenhos, pessoal, porque unhas normais, bonitas, hoje não existem. Primeiro, se for mulher, nossa mulher, hoje até o homem já pinta as unhas, pessoal. Pinta da cor natural, mas pinta. Então, não tem mais como mostrar as unhas de forma como são realmente. Nesse curso presencial, por exemplo, eu sempre comunico, limpe as unhas pelo menos 2 dias antes de ir para o curso e levar as unhas normalzinhas, para a gente avaliar a sua saúde através do formato, da textura e da espessura das suas unhas. Não adianta, não precisa cortar, leve do jeito que você mantém, se dessa forma, se é dessa forma, dessa forma, ou comprida, quadrada, do jeito que essa parte não me interessa, porque para mim interessa a inserção dela. O que ela tem aqui no meio, a cor dela e as manchas, se tem brancas ou escuras atrás da unha. Isso que interessa. Então, como você leva as unhas não me interessa. Então, não se preocupe com isso. Apenas 2 dias antes do curso presencial, limpe as unhas, deixe elas descansar 2 dias pelo menos, que vão ser estudadas completamente. Aliás, você mesmo vai estudar as suas unhas. Tá? As unhas não representam apenas uma parte estética do corpo, possuem uma relevância considerável na nossa saúde geral. Tá? Seria o termômetro de indicar sinais de problema de saúde que podem passar desapercebidos porque não dá muito para as pessoas que não dão importância a esses detalhes. Tá? As unhas são compostas de queratina, uma proteína resistente com a importante função de proteger as pontas do dedo e auxiliar nas atividades manuais. Além disso, as unhas podem fornecer pistas valiosas sobre a saúde do corpo. Nas unhas, nós devemos ver a coloração, a textura, a espessura, sinais evidentes de problemas de saúde relacionados às unhas. Por isso, quando forem participar do curso presencial, 2 dias antes, limpa as unhas, deixa ela descansar 2 dias até chegar no curso, e nós vamos estudar bastante essas unhas. Isso aqui já passa. E agora vamos para a última parte dessa aula, leitura nosológica de Schussler. Muitas pessoas nem sabiam que o Wilhelm Schussler fez até um mapa do rosto. É um trabalho fantástico que ele fez sobre avaliação facial, ou nosologia facial. Vejam só que coisa maravilhosa aqui. Ele fez um mapa, e onde vai o que significa cada um dos 12 sais, né? Ele só esqueceu de colocar um, mas eu já coloquei aqui. Essa parte cinza aqui, que é o cálcio fluorato, esse mapa não tinha, eu coloquei aqui esse cálcio fluorato, já nessa parte, já o de vocês já tem esse ali, não tinha nessa imagem, mas agora já coloquei. Tá? Então, veja só, em cada, os sinais nessa parte, em cada parte do rosto aqui, vocês podem atribuir a carência ou excesso de uns dos 12 sais de Schussler, de Wilhelm Schussler. Tá? Então, todos esses sinais, todas essas alterações, cada uma dessas partes, se são vasos sanguíneos, inchaços, e por que não falar em espinhas? Quando você tem uma espinha, essa maldita só aparece aqui, por que não aparece em outro lugar? Né? Por quê? Porque não é o sal que você... É um sal que você está tendo em excesso que está faltando. E esses sinais eu vou ensinar na aula. Então, a avaliação facial, as zonas faciais consideram 3 etapas principais, né?
a observação da cor, identificar alterações da tonalidade em áreas específicas, como eu falei do mapa aí, né, que vocês vão aprender, a observação da textura, que vocês vão aprender a analisar a elasticidade, rugas, descamação e brilho. Eu vou pedir para levar outras coisinhas também que vão fazer parte dessa avaliação, que nem pessoa que faz, que pinta, as mulheres aí têm muitas vezes, alguns equipamentos, já vi que elas têm, tá? Que são importantes e nós vamos precisar deles para avaliar a textura. Correlação clínica. Então, isso sim já faz parte do estudo que vamos fazer ao vivo e a cores. Relacionar sinais observados com possíveis necessidades minerais. Tá? E aqui a tabela clínica e diagnóstico facial bioquímico. Essa tabela, sim, não é minha. Essa é de Wilhelm Schuster. Aqui tem os 12 sais, aqui tem a zona facial predominante, né, dos sais. Aqui os sinais que devem ser observados em cada um daqueles pontos, que é o que nós vamos estudar no curso, e possível indicação funcional, ou seja, o que está acontecendo, o que está provocando, ou qual que é o problema que está acontecendo. Por exemplo, a maçã do rosto. Eu já sei que maçã do rosto é cálcio fosfórico, tá? Mas eu posso estar com o metabolismo celular e regeneração comprometidos. Né? Então, todas essa indicação funcional, ou seja, o que pode significar esses sinais nessas partes do rosto, vocês vão aprender. Então, e aqui tem como utilizar a tabela clínica na prática, outra coisa que vocês vão aprender no curso presencial. Além da observação facial detalhada, vocês vão identificar a zona predominante e a correlação do sal, ou a correlação do sal que faz parte daquele ponto na face. Outra coisa que nós vamos estudar nesse curso, ao vivo e a cores, são as doenças psicossomáticas. Aí vocês vão ver as doenças que vocês têm, que a família tem, e vão lembrar com carinho dessa foto. Né? Pessoa que fica 3 horas no vaso sanitário sem sair nada, né? Pessoa que chora com tanta facilidade, pessoa que se incomoda com muito, por pouca coisa, pessoa que não consegue dormir, passou da meia-noite, não consegue pegar no sono, briga, grita por qualquer coisa, né? Ou tem enxaquecas e não sabe como tratar. Isso é uma parte, pessoal. Então, sobre a leitura psicossomática da doença, sistemas, órgãos e terreno biológico, ou seja, aqui vamos estudar um pouquinho com mais profundidade, né? Então, as doenças psicossomáticas são o resultado da integração entre sistemas biológicos, emocionais e relacionais. O organismo responde não apenas a agentes físicos, mas também a estados psicoemocionais persistentes. Corpo e mente operam como um sistema único e interdependente. Então, as doenças psicossomáticas representam um conjunto de condições nas quais fatores emocionais, psicológicos e comportamentais exercem influência direta e sobre o funcionamento do organismo, contribuindo para o surgimento, agravamento ou manutenção de sintomas físicos, né? E do ponto de vista clínico, nós vemos ali, né, que pode haver persistência de ansiedade. Por quê? Estresse, conflitos internos, frustrações ou traumas. Tudo isso pode produzir alterações orgânicas e psicoemocionais. Isso já é meu, pessoal. Com certeza, a medicina do futuro impedirá a manifestação da doença através de um diagnóstico preventivo em nível físico e psicoemocional, como esse que vocês vão aprender nesse curso presencial. É importante prevenir para não amargar as consequências de uma doença muitas vezes irreversível ou fulminante. E mais, desenvolver a saúde como um todo, pensar, sentir e expressar-se de modo saudável.
A nova medicina germânica já atua nesse sentido há muitos anos. Ninguém quer adoecer, isso é um fato. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Lembram-se da banda Blitz? Alguns se lembram, o mais novo não lembra dessa banda Blitz. Essa era uma frase que eles diziam, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Como anda a sua autoestima? Como anda a sua autoconfiança? Como anda a sua alimentação? E agora, faz algum exercício físico? Já vimos que dentro daquele biotipo, alguns não precisam nem fazer exercício, vão se manter sempre da mesma forma. Mas se não fazemos parte daquele biotipo, então é melhor nos preocuparmos com alimentação, com exercício físico, né? E aqui, só para vocês terem uma ideia da realidade brasileira e por que nós precisamos ajudar não só quando dizemos vamos ajudar a humanidade, os brasileiros fazem parte da humanidade. Aqui, pessoal, esses são os dados do mês passado. Tá? Depressão, 11,7% das pessoas do brasileiros têm depressão, ou seja, 25,15 milhões de brasileiros estão com depressão. Diabetes, 10,5%, 21,5 milhões. Constipação intestinal, 30%, pessoal, 64,5 milhões. Veja só o lábio grosso, todo mundo, você já vai ver que tem pressão de ventre, pessoal. Doenças cardiovasculares, 12%, 25,8 milhões. Doença reumática, 12,5%, 26,7 milhões. Doenças psicoemocionais, 86%. 185 milhões de brasileiros têm problemas psicoemocionais. Hipertensão arterial, 33%, é muita coisa, pessoal. 71 milhões. Obesidade, 31%. E tem gente que tem todas as células, né? Nós podemos ter 3 ou 4 desses. Então, fazemos parte dessa quantidade de pessoas. Então, esse censo é o mais novo do Brasil, tá? Peguei no mês passado. Tá? Então, aqui, órgãos e correlação psicoemocional, nós vamos... Aqui uma imagem bonita, né? Nós vamos falar dos órgãos e a correlação psicoemocional, né? E vamos falar sobre os fundamentos da psicossomática, sobre médicos como Wilhelm Reich e Franz Alexander, que estudaram conflitos emocionais persistentes, podem manifestar-se corporalmente. Então, tudo isso aqui vocês vão aprender no curso presencial, pessoal. É muita coisa, né? Já essa aula já ficou comprida, mas a minha ideia primordial é tratar, ao mesmo tempo, o corpo e a alma. E aí eu digo que o ser humano é o que sente. O sentimento gera respostas energéticas no corpo. Tudo que se guarda azeda ou empedra em algum lugar. Vamos falar sobre o embasamento das doenças psicossomáticas, vamos falar mas, olha, é muita coisa das doenças psicossomáticas que nós vamos falar, tá? Felizmente, hoje temos trabalhos maravilhosos, como o Dr. Hammer, que criou a nova medicina germânica, onde ele se preocupa muito com os terrenos biológicos. Tá? Então, é um trabalho maravilhoso que vocês vão gostar. Tudo isso nós abordaremos no curso presencial, pessoal. Então, e por hoje, pessoal, é só. E espero vê-los na aula presencial. Tá? Tá bom? Se tiverem perguntas, o momento de perguntarem agora. Ninguém tem perguntas? Eu Está todo mundo sério? Ninguém compreendeu nada? Se nessa aula ninguém compreendeu nada, imagine o curso de um dia inteiro. eu quero perguntar, É. doutor Rafael, Oi. uma pergunta importante. Em um dia dá para dar tudo isso?
Dá. E dá para fazer prática. Barbaridade! Só dá tempo para tomar um cafezinho no intervalo e voltar. Né? Voltar. Num curso desse, a gente não fica se preocupando com o tempo, mas já pela quantidade de... Ah, sim. Eu calculo pela quantidade de slides e a parte prática, vamos fazer a parte... De repente, paramos e fazemos aula prática, porque essa parte prática é importante. É Mas verdade. antes os cursos eu fazia 1 dia e meio, ou 2 dias, um sábado o dia inteiro, domingo de manhã. Mas hoje ninguém quer perder um dia. Mas, para vocês terem uma ideia, eu tenho que fazer uma entrevista, acho que na quinta-feira, para uma televisão de Angola. Eu vou estar em Angola de 21 a 28 de junho, ministrando esse curso, em 3 cidades em Angola. Tá? Esse curso nós vamos ter também em Cuiabá, principalmente em Várzea Grande, né, que é onde fica o aeroporto de Cuiabá. Vamos ter aqui a Lislaine e o Ricardo estão ali combinando sobre a composição desse curso, né? Acho que vou deixar eles resolverem, né? E a Lisamar também, se quiser também chamar a turma ali para ministrar nosso curso também. É uma grande oportunidade de aprenderem algo que ainda não existe no Brasil. Vocês serão os pioneiros. Ou alguém já conhecia tudo isso que falei hoje? Talvez tenha lido alguma coisa, mas um curso completo no Brasil será o primeiro. Realmente bem diferenciado e o que tem tudo a ver, né? É longo, assim, para a gente assistir, mas dá para captar muita coisa, né? Inezinho, eu vou te ver depois de mais de 20 anos, né? Depois, pai. A gente, assim, só no presencial a gente capta melhor, né? Mas, assim, Esse é um curso que realmente, imagina esse curso online. Vai ficar como aqueles outros cursos que você participa, mas o professor falou, mas você não praticou. Você verdade. continua sendo a mesma pessoa, incapaz de olhar para o outro e já saber o que ele é. É importante olhar para a pessoa, né, Valdelice? Né, Lislaine? Olhar para a Lislaine e já saber se ela é mais emocional, mais instintiva, mais racional, a mesma coisa. Aí vocês vão ver aí quantas pessoas nós desconhecemos. Não digo conhecemos, quantas pessoas não desconhecemos. Verdade. Então, pessoal. Lembro dos cursos que... Pode falar. Dá licença um pouquinho, só que estão perguntando ali no chat em quais cidades que será realizado o curso. Então, nós estamos ali conversando com o Ricardo em Porto Alegre, também aqui em São Paulo, e Lisamar, esperamos você em Curitiba. E também está, ainda hoje, já me disseram, já tem, parece que o primeiro inscrito, já teve um inscrito lá em Várzea Grande, que é onde fica o aeroporto de Cuiabá. Né? A Ellen também abriu para pergunta aí, doutor Rafael. Pode perguntar, Ellen. Então, às vezes pode ser até mais de um dia, né? 2 dias, porque aí vai com calma, né? Para a gente absorver melhor. Eu acho que é melhor estender e ir com calma, porque vai ter conversa, vai ter e acho que aí é 2 dias que um curso desse está ótimo, né? Antigamente, ministrava cursos de 2 dias inteiros. Depois baixou para 1 dia e meio. Hoje, não tenho sentido as pessoas com muita vontade nem de participar de cursos presenciais, mas eu estou vendo que outros profissionais, eu recebi um convite esses dias atrás para participar como palestrante em um congresso que vai ter em São Paulo, tá? E ainda me ofereceram um stand para colocar todos os produtos da nossa empresa.
Então, antigamente era assim, hoje não, hoje é muito pouco isso. Está na hora da gente voltar a esse contato com a humanidade. A gente perdeu esse contato. Eu lembro em São Paulo, todo ano tinha aqueles cursos de congresso de iridologia, iam pessoas do Brasil inteiro, e era feito sempre no mesmo hotel, por mais de 10 anos ficamos trazendo profissionais do exterior, e todo mundo ia lá para aprender, e se encontravam os amigos, era uma coisa maravilhosa. Isso foi desaparecendo. Eu acho que a gente precisa voltar a promover esse tipo de trabalho. Eu gosto de curso, principalmente assim, presencial. Então, vamos trabalhar nisso. Já estamos começando agora por São Paulo, temos ali Porto Alegre, temos Várzea Grande, ao lado de Cuiabá, então já temos esse ali, e temos Angola também. Vargem Grande, eu quero me inscrever. Eu Então, fiquei um bocado de tempo sem aparecer, né? Mas eu tô querendo voltar a exercer de novo. eles vão te ligar, assim, quando você me falou que a tua irmã mora lá, então eu já falei para eles, eu dei teu contato, eles vão entrar em contato com você. Beleza. Mas valeu, ó, deu para captar muita coisa boa. E convide lá aquela turma que você conheceu Sim, lá em Ji-Paraná, convide aquela beleza. turma para participar Sim, da aula. combinado. Mais alguma pergunta, pessoal? Espero que tenham gostado do início da aula, né? Uma condensação do concurso, que agora já estou vendo, pelo que está falando a Helen aí, ter que fazer um dia e meio, né, Helen? Um dia e meio tá bom. Então, pessoal, é isso. Então, e não tem mais perguntas, pessoal? Vamos descansar?